Muito boa tarde a todos e todas. Gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade de contribuir com um evento de tamanha importância. Também agradecer a oportunidade de partilhar o espaço aqui com nomes tão importantes para o nosso segmento e que eu apresento agora. Ayrton Júnior, que é membro do Conselho de Administração da Abracan e representante de instituição corretora associada. Miquelina Tavares, representante de instituição associada na categoria de bancos e membro do Fórum Condecom. Varanda, membro do comitê assessor e presidente da Comissão de Ética da Abracan. E Rodrigo Vinhal, que é representante da Mazars, auditoria parceira da Abracan no projeto do selo Abracan de conformidade. Gostaria aqui de fazer menção ao 20º aniversário da Abracan. Há 20 anos a associação vem atuando aí em prol e defesa dos interesses do segmento cambial. Atualmente contamos com 75 instituições associadas, passando por bancos, corretoras, DTVMs, CTVMs, correspondentes cambiais, por todo o mercado interessado no segmento de câmbio. Dentro desses 20 anos, a Abracan desenvolveu diversas ações voltadas para o segmento. Entre elas, gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, já foi mencionada, mas, mais uma vez, queria lembrar das políticas institucionais que caminharam aí durante algum tempo conosco. Também a realização de diversos cursos, treinamentos, realizados pela Abracan em todo o território nacional. O desenvolvimento da certificação dos colaboradores do mercado de câmbio, que hoje é construída em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e, por último, a construção do selo Abracan de conformidade, objeto do nosso evento Diálogos Abracan, que está completando hoje quase um ano, né? Na verdade, em 1º de outubro, em consonância à Circular 3978 do Banco Central, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo. E queria só fazer uns apontamentos antes de passar a palavra para o Vinhal, que vai trazer os detalhes que a gente encontrou ao longo desse primeiro ano. Lembrando um pouco, senhores, daquele primeiro momento da pandemia, ainda em outubro. Muito foi dito sobre a prorrogação do prazo, a gente conseguiu alguma coisa nesse sentido, mas o cenário que a gente tinha era de elevado risco para o setor financeiro. Como muito bem pontuou o Juan na exposição dele, o mercado de câmbio, pela própria natureza, por ser participante do sistema financeiro, é um mercado que trabalha com risco, né? Então, a perspectiva do selo, além de contribuir com a prevenção à lavagem de dinheiro, incluir todos os participantes desse mercado que mensura o seu risco e trabalha com esse risco no mesmo patamar de ambiente competitivo, de isonomia, equidade para as instituições, sem sobreonerar nenhuma instituição do mercado, e também afastar as sanções punitivas, né, que recaem sobre o mercado há tanto tempo. Por fim, acho que o objetivo do sistema financeiro, das instituições autorizadas, do Banco Central, da Abracan, é contribuir sobremaneira para a sociedade civil. Então, fico feliz de participar desse evento, de participar dessa construção. Parabenizo também os demais panelistas aqui presentes e todos os outros que contribuíram para esse momento. Acho que é uma grande satisfação o que realizamos hoje. Vinhal, se você puder trazer para a gente os resultados desse primeiro ano. Ok, obrigado, Fernando. Antes de apresentar os resultados, boa tarde a todos. Também queria agradecer aqui a Kelly, Loredana, Fernando, Varanda, todo o time do Abracan, não só pelo convite para participar desse painel de hoje, mas pela parceria intensa dos últimos meses, né? Queria parabenizar também o Juan Romantini, o Geraldo Magela, que falaram antes e brilhantemente, cumprimentar tanto o Júnior quanto a Miquelina, que vão estar comigo no painel, né? E queria também aproveitar para agradecer as entidades que foram auditadas no selo. É impressionante, Fernando, o profissionalismo,
a seriedade, né, e principalmente o interesse que foi demonstrado por todas as pessoas que participaram do processo de auditoria no decorrer desses últimos 8 meses. Tá? Então, queria deixar aqui também meus agradecimentos. Deixa eu ter uma apresentação. Minuto só. Estão todos vendo? Sim. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do trabalho que foi realizado pela Mazars, né? Tanto para a certificação dos selos Série 1000, quanto da 2000, né? E sempre lembrando que essa é a primeira edição de realização do selo. Para começar aqui, uma linha do tempo, já foi muito apresentada, né? Mas acho que esse é um movimento, é um processo contínuo, né? Provocado, inclusive, pelo Banco Central, de melhoria cada vez mais do ambiente de negócio para os operadores de câmbio e também para o sistema financeiro nacional. Em 23/1/2020, lançada a Circular 3978, em 1/10/20, por ocasião da entrada em vigor da 3978, a Abracan lança o selo, né? E aí, em 30/6/21, foram realizados os trabalhos para as corretoras, desculpe, aqui série 2000, e em 31/7/21, série 1000 dos bancos, né? E a gente pretende agora, para 31/12/2021, que seja concluído o trabalho para os correspondentes, que seria a série 3000. Importante mencionar, né, que esse foi um trabalho em tempo recorde, né? Porque depois do trabalho pronto, acho que é difícil para todo mundo imaginar o que aconteceu nesse período, né? Principalmente quando a gente faz um corte até 31/7/2021. É importante dizer que a database para os trabalhos que a gente realizou de auditoria foi 31/12/2020. Então, em termos práticos, as corretoras tiveram aí 6 meses para se adequar e a 3978, e os bancos 7 meses, né? Mas até lá, né, durante todo esse processo, desde outubro até o início das auditorias, teve uma interação muito grande entre o time da Mazars e o time da Abracan, né, de estudo, de discussão, para entender o que havia sido definido, né, entre o grupo que desenvolveu a ideia do selo, para que a gente pudesse formatar um plano de trabalho que refletisse a expectativa da Abracan quando criou o selo. Bom, em que momento a gente está, né? Hoje a gente tem 14 bancos já auditados, todos eles obtiveram o selo, e 61 corretoras também auditadas, das quais 80% receberam selo e 20% não receberam o selo. Esse foi um trabalho, como eu comentei, incessante, foram 10.000 horas de trabalho só de profissionais da Mazars, com a participação durante esses meses de 20 profissionais. Antes da gente entrar um pouco no selo propriamente dito, eu queria fazer um outro comentário que eu acho que é importante e relevante, que como é que a gente, como auditores, né, observou os efeitos do selo no decorrer do processo.
e para nós, claramente, o selo teve um impacto muito significativo, tanto nas corretoras quanto nos bancos, né? A gente percebeu uma evolução bastante grande, principalmente das corretoras, no decorrer do processo. Grande parte das corretoras esperaram até abril, maio, inclusive, para aderir ao selo, porque elas estavam se preparando, né? E no decorrer do nosso trabalho, nas interações com as corretoras, a gente notou que existia, como eu falei, né, um interesse grande no desenvolvimento do ambiente de controles em relação à PLD-FT dentro das corretoras e que muitas delas estavam em processo de adequação às exigências da Circular 3978, né? Então, quando a gente faz um corte do resultado que eu vou apresentar daqui a pouco, né? E talvez qual seria o resultado sem o selo, né? E aí, talvez numa inspeção do Bacen, por exemplo, certamente a diferença ela é muito significativa. Bom, em relação à metodologia, né? Foi aplicada uma metodologia uniforme, tanto para bancos quanto para corretora. Essa metodologia e os procedimentos, como eu falei, foram acordados anteriormente com a Abracan, e como resultado dos trabalhos a gente pôde entender um pouco melhor o grau de maturidade do mercado e olhar para o futuro, né? Para ver quais são os principais pontos de melhoria e desenvolvimento do setor nos próximos anos, né? Como acho que já foi dito até pelo Romantini, a gente, dentro desse primeiro ano, né, a gente avaliou a existência e adequação da política de PLD-FT, avaliamos a existência e adequação da estrutura de PLD-FT, avaliamos a existência e adequação de treinamentos de PLD-FT, certificamos a existência e avaliação interna de riscos e adequação da metodologia utilizada, avaliamos a existência e adequação dos procedimentos de Know Your Client, avaliamos a existência e adequação dos procedimentos de MSAC, avaliamos a existência e adequação dos procedimentos de Know Your Employee, Supply e Partner, avaliamos a existência e a atuação da auditoria interna sobre aspectos de PLD-FT e câmbio, avaliamos a existência e adequação da avaliação de efetividade, avaliamos a adequação da adesão do tratamento de dados aos serviços especiais de controle. O que não foi feito esse ano e que está previsto para o próximo ano é a avaliação da revenda de banknotes. E por que isso? Porque uma das premissas do selo para esse 11º item está no seguinte aspecto, né? Que a instituição que está operando, ela só pode operar com uma outra instituição que também tem o selo. Como a gente está no momento zero, todas as instituições estão correndo atrás de obter o selo, ficou acordado com a Abracan que nós realizaríamos, então, só a partir do segundo ano, 2022, portanto, essa avaliação. Bom, na realização dos trabalhos, é importante dizer que a gente não olhou só as políticas, né, existentes e aprovação, mas também a qualidade dessas políticas, né? A gente também aplicou alguns procedimentos de auditoria para validação da aplicação da política no dia a dia da rotina das entidades que estavam sendo auditadas, e esse trabalho foi feito com base em amostragem estatística. Todas as não conformidades que foram apresentadas, foram identificadas durante o trabalho, foram apresentadas para os administradores das entidades, né?
e também foram acompanhadas de uma sugestão de plano de ação para que as entidades pudessem trabalhar na correção e nos ajustes daqueles pontos que ou foram classificados como atende insatisfatoriamente ou que foram classificados como pontos de não atendimento. Então, durante o nosso trabalho, a gente criou basicamente três avaliações, três conceitos. Um deles é o atende, o segundo atende insatisfatoriamente e o terceiro não atende, que foram avaliados num contexto de uma média aritmética para dar a pontuação final de cada entidade. Nesse gráfico, a gente tem uma visão dos 10 itens que foram avaliados no primeiro ciclo por série, né? Então, o ciclo de fora, o ciclo azul, ele é proveniente dos resultados que foram obtidos na avaliação da série 1000 dos bancos, né? E o laranja da série 2000. O resultado que aparece aqui para nós já era um resultado esperado. A gente sabe que os bancos têm uma estrutura de governança, na maioria dos casos, mais desenvolvida que as corretoras, tem uma estrutura, inclusive, de pessoas para lidar com temas de compliance maior do que das corretoras. Então, a gente já esperava esse distanciamento das corretoras com os bancos, né? Acho que os principais pontos aqui onde ficou mais clara o distanciamento foi na avaliação de efetividade, né? Que, de fato, os bancos apresentaram relatórios com maior qualidade do que as corretoras. Inclusive, muitas das corretoras desconheciam, né, quando o trabalho começou, a necessidade de apresentar uma avaliação de efetividade e também a avaliação interna de riscos, que me parece que era algo muito mais da rotina e do dia a dia dos bancos, que eles tiveram que fazer pequenas adaptações, mas que não era algo que estava tão no dia a dia das corretoras. Bom, avançando um pouco aqui para uma apresentação um pouco mais detalhada, a gente tem como primeiro item, né, a existência da política de PLD-FT. E aí, a avaliação que nós fizemos e a verificação, ela foi exatamente a mesma para a série 1000 e 2000, né? Ela não só verificou a existência da política de PLD, mas também a compatibilidade dessa política com o perfil de risco de cada instituição, os papéis e responsabilidades que tinham sido definidos na política, também verificou questão de novos produtos, avaliação de riscos e efetividade, cumprimento de políticas, cultura de PLD, contratação de colaboradores, capacitação, Know Your Client, registro de operações, MSAC, comunicação ao COAF, a questão da participação da administração, da alta administração em relação à política de PLD, a divulgação da política, aprovação da política e em relação às situações onde as entidades tinham unidade no exterior, se a política estava sendo aplicada lá ou se tinha alguma política específica para essas unidades, né? O que a gente pôde ver como um resultado final é que o desempenho da maioria das instituições foi satisfatório, né? E que, como aspectos talvez principais aí, a gente não conseguiu ver de forma clara na política
as diretrizes para avaliação de risco, né? Em alguns casos existia, mas estava incompleta, os riscos não estavam claramente identificados, a avaliação de efetividade e, nos bancos, principalmente, a questão da promoção da cultura de PLD entre os funcionários. Era um tema que não estava, de forma muito clara, abrangido em alguns deles na política. Segundo aspecto que a gente avaliou, que é o aspecto de adequação. Só um minuto. De adequação estou aqui com um problema porque está cortando na minha apresentação o título, mas do ambiente, né, de PLD, a gente percebeu que, do ponto de vista de estrutura, né, de governança, tanto a série 1000 quanto a série 2000, os bancos e as corretoras, eles tinham uma estrutura, obviamente que a estrutura da série 2000, em alguns casos, a gente percebeu que ela foi estabelecida muito em resposta a 3978, né? Também questão de diretor de riscos, e a gente avaliou a questão do conflito de interesses, né? E aí, em relação ao conflito de interesse, talvez esse tenha sido o ponto de maior aprimoramento aí que a gente identificou. Tem uma questão, principalmente, de segregação de função, e a gente identificou que alguns dos profissionais que estavam atuando como diretores ou responsáveis pela área de PLD poderiam ter conflitos de interesse com outras atribuições que eles exerciam dentro das entidades. Bom, com relação aos treinamentos e certificações, talvez esse tenha sido o pior dos itens avaliados. Aqui a gente viu que, de fato, existe aí uma oportunidade enorme de aprimoramento das entidades em relação ao treinamento e às certificações, né? É importante dizer que uma coisa que ficou muito clara para nós é que, para aquelas entidades que tinham um nível de treinamento maior, né? Tanto para os colaboradores quanto para os parceiros, né? Tinha um nível de certificação também maior e que, principalmente, né, tinha um conteúdo de treinamento atualizado e evidências nos testes, né, para verificar qual foi a absorção das pessoas que participaram do treinamento. Essas entidades, elas tinham o ambiente de controles e PLD mais robusto, né? Então, para nós é muito claro aqui que existe uma correlação direta entre treinamento e melhoria do ambiente de controles e de PLD das empresas, né, que foram avaliadas. Em relação ao quarto item, né, a avaliação dos riscos internos, a gente fez uma avaliação do perfil de riscos dos clientes, do perfil de riscos das instituições, se eles estavam inseridos, né, na avaliação de risco, perfil de risco das operações, perfil de risco das atividades que os colaboradores exercem, probabilidade de impacto, gerenciamento de riscos, documentação da avaliação de riscos e aprovação da avaliação de riscos, né? Esse é um tema que, como eu mencionei ali no sumário, a gente viu um descolamento da série 1000 para a série 2000, muito provavelmente, como eu falei antes,
porque esse é um assunto, a avaliação interna de riscos, muito mais usual para os bancos do que para as corretoras, né? Então, a gente tem aí como os principais pontos identificados de aperfeiçoamento a abordagem do perfil de risco das operações de transação, de produtos e, sobretudo, o risco das atividades exercidas pelos funcionários ou colaboradores, né? Para as corretoras, ainda tem uma questão da documentação de avaliação de riscos, que em alguns casos não existia, em outros não estava adequada, e também da aprovação da avaliação de riscos, o que demonstrou que talvez não foi, que o envolvimento da alta administração não tenha sido, em alguns casos, aquele que se desejaria, né? Bom, agora falando um pouco de Know Your Client. A gente verificou a existência do manual, a aprovação do manual, controles automatizados, né, se existiam, identificação do cliente, identificação de operações atípicas, identificação do beneficiário final, identificação de pessoas politicamente expostas, a qualificação das pessoas politicamente expostas e a aprovação do relacionamento com elas, né? Aqui também existe uma oportunidade de melhoria, né? E o que a gente identificou como principal aspecto aqui é a questão da informação de identificação do cliente, né? Especialmente no tocante à confrontação com informações disponíveis em bancos de dados, tanto de caráter público quanto privado. A gente sentiu que esse é um tema que as entidades precisam se aprofundar e trabalhar. Com relação a monitoramento, seleção, análise e comunicação, né? Aqui também a gente entendeu que as entidades tinham aí algum nível já de adequação àquilo que a circular traz, mas que ainda, principalmente na série 2000, tinham oportunidades de melhoria. E eu acho que os principais aspectos aqui estão relacionados à questão dos manuais, a qualidade dos manuais, né? E a questão da comunicação tempestiva ou no prazo ao COAF, né? Quando a gente avaliou a questão do monitoramento, seleção, análise e comunicação, a gente avaliou desde a formalização dos procedimentos de monitoramento até a comunicação das operações, né? Ao COAF e das operações em espécie também. E aí a gente percebeu que existia uma questão relacionada aí, principalmente a prazos e a qualidade dos manuais. Bom, aqui falando um pouquinho dos procedimentos de Know Your Client, know Your Employee, Know Your Supplier e Know Your... deixa eu ver, só um minuto, pessoal. Eu não estou enxergando aqui as... Aqui, know Your Employee e Know Your Partner, né? Nesse caso, também a gente viu que as entidades que foram auditadas tinham uma boa aderência ao que traz a 3978, tinham alguns aspectos nos bancos de realização de visitas que não estavam sendo atendidos,
E aí, nos bancos, esse percentual ele se torna um pouco mais relevante, porque, lembrando, os bancos foram apenas 14 bancos que foram auditados, né? Então, quando você tem 2, 3 exceções, percentualmente isso já se torna mais relevante. No caso das corretoras, foram 61, então o impacto de qualquer desvio na amostra total é menor, né? Mas a questão da realização das visitas é um item que precisa ser olhado e precisa ser melhorado, e que, em relação às corretoras, acho que o monitoramento dos correspondentes é talvez o principal tema para aquelas entidades que trabalham com correspondentes, né? Então, aqui também a gente verificou a formalização dos 3 manuais, né? A aprovação dos manuais, a classificação das entidades dentro dos manuais, até a verificação da qualidade dos controles e contratos com participação de arranjos e pagamentos também foram objeto da nossa análise. Em relação ao tema da auditoria interna, aqui talvez tenha sido o único dos itens para o qual a gente fez um programa de trabalho um pouco diferente para a série 1000 e 2000. Isso porque a série 2000 ela tem uma auditoria interna que é focada apenas em câmbio, né? E na série 1000 os bancos têm uma auditoria interna que não necessariamente olha apenas para câmbio, então a gente teve que fazer mais procedimentos. Então, para a série 1000, a gente olhou existência da auditoria interna, existência de KPIs, correção das deficiências, se o PLD foi incluído no escopo de auditoria interna, os mecanismos de controle incluídos no escopo da auditoria interna, e os riscos de PLD incluídos no escopo de auditoria interna. Para a série 2000, a gente olhou a existência de auditoria, existência de KPIs e correção de deficiências. Que eu acho que os principais aspectos em relação à auditoria interna estão no fato de que, durante o trabalho de auditoria que a gente realizou, a gente teve um pouco de dificuldade, em alguns casos, de encontrar evidências da implementação dos mecanismos de acompanhamento de controles, né, compatíveis com as políticas. E a gente também viu que, para algumas entidades, principalmente no caso das corretoras, o tema de correção de deficiências é um tema que precisa ser aprimorado. A gente identificou deficiências antigas que estavam ainda sem um direcionamento. Avaliação do relatório de efetividade, esse é um outro item que também a série 1000 descolou um pouco da 2000, né? Para esse item, nós verificamos a existência do relatório de efetividade, database do relatório de efetividade, se o relatório de efetividade tinha sido emitido, né, até 31 de março, metodologia, descrição dos testes, qualificação dos avaliadores, tema super importante, pessoal, porque a qualificação dos avaliadores está diretamente relacionada à qualidade do relatório, né? Deficiências identificadas, procedimentos de Know Your Client, de MSAC, questão da governança da política de PLD, cultura organizacional, capacidade das pessoas, né? Procedimentos de Know Your Employee, Know Your Supplier, Know Your Partner, regulação e apontamentos de auditoria interna e Bacen, apontamentos de auditoria interna e Bacen e o plano de ação. Aqui, eu acho que o principal aspecto está relacionado mesmo à questão do aprimoramento do relatório,
e o outro aspecto está relacionado ao cumprimento dos prazos para a preparação do relatório de efetividade, mas a gente entende também que foi o primeiro ano e que a gente pôde perceber alguma dificuldade no entendimento de quando que seria requerido o relatório. Algumas das entidades imaginavam que o relatório seria só a partir de 2022, com base em dezembro de 21. E, por último, a questão dos serviços especiais. A avaliação demonstrou também uma oportunidade de melhoria. E aí tem uma questão do monitoramento por imagem, como um dos pontos que precisa ser melhor trabalhado, principalmente pelas corretoras, né? E a participação da alta administração na discussão dos resultados dos serviços e também nas discussões dos aprimoramentos em relação aos problemas que foram identificados. Então, no geral, esse era o overview que eu gostaria de passar em relação ao resultado da auditoria. Me desculpe, porque eu estava com um problema aí, eu estava com a tela parcialmente coberta, mas a ideia aqui, pessoal, não foi em nenhum momento esgotar o tema, foi dar um overview para vocês daquilo que a gente fez e quais foram os temas mais críticos identificados no decorrer desse trabalho, né? A ideia é que a gente formalize um relatório não individual, obviamente, mas um relatório compilando todos esses resultados que eu apresentei para vocês aqui e que esse seja entregue para a Abracan e, posteriormente, disponibilizado para todos os senhores. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à apresentação, fico à disposição. Obrigado, Vinhal. Acredito que esse relatório montou bastante segmento e a nível individual para as próprias instituições enxergarem quais as possíveis melhorias, correção de falhas, mas considerando que nós temos aqui a participação de 3 perspectivas diferentes do mercado, eu gostaria que Varanda, Júnior e Miquelina comentassem um pouco quais os ganhos eles já percebem com o processo do selo Abracan de conformidade e quais os aprendizados e expectativas que a gente tem para o futuro. Varanda, se você puder iniciar, eu agradeço. Acho que cortou. Varanda. Agora acho que estão me ouvindo? Foi. Sim. Estava sem o som, né? Bom, inicialmente, então, eu queria agradecer aí o convite, a confiança aí da Kelly, saudar aí os nossos palestrantes que nos antecederam, né? O Romantini, o Juan e o meu amigo Geraldo Magela. Eles praticamente já já falaram, né, quase tudo que a gente precisava falar, facilitaram bastante nosso trabalho. Então, como também nós já estamos aí com o horário avançado, né, avançando aí no momento do almoço, eu vou procurar ser o mais breve possível aí nas minhas intervenções. Bem, Fernando, como você disse, né, aliás, como a gente já tinha mencionado antes, a construção de um novo processo ela é sempre coberta por um grande desafio, né? No caso do selo, que foi uma construção complexa no âmbito do fórum com o DECOM, como bem descreveu o Romantini, né, durante a sua apresentação,
o trabalho exigiu muita objetividade, né? Uma coordenação firme e confiança mútua entre as três partes, né? O mercado, a associação e o próprio regulador. Todos movidos por uma percepção, eu diria até mesmo por uma certeza, né? De que era urgente uma medida efetiva que pudesse reverter ou ao menos conter, né, o estrangulamento que as instituições não bancárias do mercado de câmbio vinham enfrentando até então, né? Lembrando que, além de apoiar um processo de assessoramento, né, as instituições autorizadas, quer dizer, houve esse objetivo, né, de se assessorar as instituições a se ajustarem às exigências da Circular 3978, né, que é um desafio, em tanto, como até, inclusive, o Juan nos mostrou hoje, né, o selo veio com o principal propósito de evidenciar a todos, né, seja mercado nacional, internacional, órgãos reguladores e fiscalizadores, organismos internacionais como o GAFI e até mesmo os próprios clientes, né, das instituições, a conformidade com as boas práticas, com o novo arcabouço regulamentar. Agora, é importante salientar que o selo também constitui agora um grande diferencial para as instituições tradicionais, as que já operam há muitos anos no mercado de câmbio, em relação aí aos novos entrantes. Esses novos entrantes poderão ser corretores, né, novas corretoras que venham a ser autorizadas, mas principalmente, né, esses novos agentes que agora já estão aí previstos, né, na recente resolução do Conselho Monetário, a 4942, editada há poucos dias, né, na semana passada, para os quais também, né, se espera o cumprimento das mesmas exigências. Isso também foi mencionado pelo Romantini, né? Então, se espera também que eles também tenham a necessidade de se adequarem ao selo, por uma questão de isonomia, né? Não seria de se esperar que esses novos entrantes possam participar do mercado com controles mais frouxos. Até que haja uma supervisão do Banco Central, isso poderia já causar um estrago muito grande, né? Então, lembrando também que acabar com a concorrência desleal também foi, né, um dos objetivos centrais do selo. Então, eu acho que esse também é um ganho que nós temos que considerar. Entendo que o selo vem cumprindo bem o seu papel, né, de evidenciar a todo o mercado e que a instituição que o detém está em conformidade com as boas práticas, né, tanto em termos cambiais, mas principalmente em termos de PLD-FT, né, e que ele permite uma avaliação com base em risco sustentada em parâmetro objetivo, né, o que seria inviável na sua ausência, né? E isso, além do mais, permite, como também já foi dito, o acesso a novas oportunidades de negócio, né? Então, por si só, esses já seriam ganhos gigantescos, né? Pela melhoria da imagem do segmento, né? Que, de forma direta ou não, acaba refletindo numa maior confiança de todos, né? E eu acredito, sim, nesse sentido, que o selo possa ter influenciado positivamente a recente decisão do Banco Central que permitiu o acesso das corretoras de câmbio às contas em moedas estrangeiras, né? Uma vez que, passados tantos anos, né, da aprovação da lei, né, sem que houvesse a regulamentação do Banco Central, a gente
imagina que isso, vindo agora nesse momento, também é um reflexo muito positivo, também é um ganho, né, do selo de conformidade. Por fim, eu queria mencionar a questão do processo ABT1 e ABT2, né? Eu também considero um outro ganho muito grande proporcionado pelo selo, né? Nós já alcançamos aí um nível de maturidade nesse processo bem significativo, com quase 4.000 testes já realizados desde o final de 2020, quer dizer, desde o início do primeiro ciclo do selo. E esse é também um processo que está em constante evolução. A Abracan e a FGV fazem ajustes a todo momento a partir das novas normas, né, fazendo atualização do conteúdo, a partir dos recursos interpostos pelos candidatos e também até de sugestões que nós recebemos. Então, esse processo ele é um importante marco para a valorização dos profissionais do mercado de câmbio, né, pela consolidação dos conhecimentos acerca das melhores práticas, quer seja de câmbio, quer seja de PLD-FT. E também por possibilitar, né, a prestação de serviços mais qualificados e seguros, né, aos clientes. A valorização dos profissionais sempre foi uma preocupação, uma bandeira da Abracan, né? Evidentemente, temos que reconhecer que os treinamentos feitos pelas instituições, pela própria Abracan e por parceiros como a GMS, né? por vários institutos especializados, como o IPLD, que inclusive está apoiando aqui o evento hoje, né? São fundamentais para a capacitação dos profissionais. Mas era preciso haver uma forma de mensurar e evidenciar a assimilação desses conhecimentos, né? De atestar a qualificação do profissional. Como lembrou o Geraldo, né? Da mesma forma como já acontece hoje em outros segmentos do mercado financeiro. Nós temos aí o mercado de capitais CPA 10, CPA 20, temos a certificação dos agentes autônomos de investimentos, enfim. É muito importante, né, que o profissional do mercado, então, veja a certificação como uma valorização pessoal, né? E eu acho, a gente tem percebido que a maioria que conseguiu obter a certificação percebeu isso e está comemorando, vem comemorando essa conquista. Então, eu acho que esse também foi outro vamos dizer assim, outra questão que nós podemos comemorar a partir do selo de conformidade. Então, a princípio, Fernando, são esses os ganhos que na minha opinião, nós já podemos contabilizar, né, em tão pouco tempo de existência do selo de conformidade. Fico aqui à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, Varanda. Como a Kelly costuma dizer, é a dor do crescimento, né? Não tem como, a gente tem que somar todos esses esforços em diversas frentes para conseguir galgar uma posição melhor aí no nosso mercado. Miquelina, se você puder fazer suas considerações. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu vou acrescentar pouca coisa, o Varanda já falou muito do que eu gostaria de falar, mas, bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar dessa mesa, ao lado do Varanda, meu querido Fernando, Júnior, Rodrigo, profissionais admiráveis. Queria parabenizar a Abracan e os painelistas Juan, Romantini, Magela, que foram didáticos, interessantes, assertivos em suas falas, como eles sempre são. E certamente eles trouxeram contribuições para todos nós. Eu mesma já fiz algumas anotações aqui do que eles falaram. Bom, eu trabalho em um banco que se relaciona com vários agentes do mercado de câmbio, bancos, distribuidoras e corretoras. O que eu e a minha equipe de PLD, observamos pela análise das políticas e conversas com as equipes de PLD dos outros agentes de câmbio, nos processos de conheça seu cliente, conheça seu parceiro, é que, de maneira geral, os programas de PLD de todos têm evoluído muito desde 1º de outubro de 2020. Essa data aqui é um marco para a gente aqui, né, do Fórum Abracan, DECOM e bancos,
porque ela foi escolhida para o lançamento do selo de conformidade exatamente quando começou a nova regulação, quando começou a vigorar a nova regulação de PLD. O que a gente sente com as conversas aí, nas conversas com os outros agentes, é que as conversas têm sido mais fluidas. O retorno dos pedidos de compliance são atendidos mais rapidamente do que era um ano atrás, embora a regulação anterior tenha vigorado por 11 anos. A regulação atual vigora há menos de um ano e é muito mais desafiadora, e a gente consegue ter respostas e uma fluidez na conversa muito maior do que na regulação anterior. Parece-nos que nunca fomos tão efetivos na disseminação da cultura de PLD e no propósito de adotar melhores práticas de PLD efetivamente. Isso é fundamental para fortalecer o mercado de câmbio, como o Magela, o Varanda também falaram, para mudar a imagem desse mercado, que até pouco tempo estava tão combalido em razão do envolvimento dos maus agentes com operações ilícitas, que, por não terem um programa de PLD adequado e efetivo, permitiram o uso do mercado de câmbio por criminosos e acabaram sendo limados aí do mercado, como o Romantini comentou. E como todos comentaram aqui também anteriormente, que a gente tem visto nas mídias, nas mídias sociais, na mídia impressa, o quanto as autoridades vêm reconhecendo a importância do selo, especialmente por ser uma iniciativa própria, uma autorregulação, uma espécie de autorregulação. Não decorre de uma resolução do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central, não veio de cima para baixo, veio da vontade efetiva de demonstrar aderência à regulação de PLD e mudar o mercado de câmbio. Então, o engajamento dos agentes de câmbio para a obtenção do selo e o orgulho do agente que obtém o selo quando publica em jornais, em redes sociais, demonstram essa valorização generalizada do selo, o que, felizmente, né, indica um caminho sem volta. A gente está no caminho certo. Tirar o selo, eu já tinha comentado com o Rodrigo, não é um processo fácil. A gente nem esperava que fosse. Portanto, é motivo mesmo de orgulho. Aqui no banco nós temos muito orgulho desse selo e todos os agentes que tiveram têm que ter orgulho. E ele vai nos ajudar no nosso dia a dia, vai nos ajudar com fiscalização do Banco Central, com certeza ele só tem ganhos. Então, em resumo, eu acho que nós demos o primeiro passo e foi um passo largo. Nós já evoluímos. Só que esse trabalho é um trabalho contínuo. Uma outra coisa que eu percebi também é uma intensa busca por profissionais de compliance, de controles internos, riscos de PLD. Eu faço parte de alguns grupos aí com centenas de grupos de WhatsApp com centenas de profissionais de PLD, e o que eu vejo é que instituições de variados portes e estruturas estão em busca de profissionais dessas áreas. As fintechs também estão disputando esses mesmos profissionais. Buscam os mais experientes, o que faz sentido com esse movimento que a gente está de modernização, enfim, de mudança regulatória, de modernização da regulação cambial. E em breve essas fintechs entrarão no mercado. Bom, por um lado, a demanda desses profissionais para o mercado de PLD é um desafio para quem tem uma equipe de PLD, para manter sua equipe coesa, manter sua equipe uma equipe boa. Por outro lado, é um alento. É uma perspectiva de um mercado mais seguro para todos, incluindo os entrantes no mercado. Portanto, eu vejo que o caminho percorrido até aqui foi de grande aprendizagem e evolução. Para mim, pessoalmente, como responsável por PLD, para a minha equipe de PLD, para o banco em que eu trabalho, para os agentes de câmbio com os quais nos relacionamos. A nossa expectativa é que continuaremos tendo bastante trabalho, pois a atividade de PLD é contínua, é dinâmica. Os desafios não terminarão tão cedo, acho que não terminarão nunca. Então, de maneira geral, é isso, todos já falaram, a gente está com um tempo escasso aqui, não vou ficar repetindo o que todos já falaram. Obrigado, Michelina. Com certeza temos muitos desafios e eles ficam mais fáceis de serem enfrentados com profissionais como vocês que prezam tanto pelo profissionalismo e seriedade do nosso mercado. Júnior, por gentileza, mestre. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos. Realmente é um prazer para mim participar dessa mesa, né? Com pessoas bem tão qualificadas, mas também empenhadas em fazer do nosso mercado um mercado melhor, né? Eu estou como membro do conselho há 2 anos e vejo como não só os profissionais da Abracam, mas também como os players estão engajados na melhoria desse mercado. Então, queria agradecer todo mundo que bate papo, que
quase toda semana a gente está em conversa. Mandar um abraço para todos os meus amigos aí do mercado. Em relação ao selo, Fernando, eu acho que ainda a gente não conseguiu medir o tamanho dessa evolução, né? Pelo período que a gente está vivendo, né? Por causa da pandemia, a redução dos negócios. Por outro lado, eu acho que tem como a Miquelina falou, tudo que foi já falado aqui nessa mesa já é real, né? Então, eu não vou voltar a falar. Mas uma coisa interessante que eu queria comentar contigo, primeiro, né? A instituição que eu trabalho, ela foi uma das primeiras a tentar a adesão do selo, aderir o selo, né? E uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu preciso verificar se minhas políticas estão aderentes a 3978, né? E utilizar uma empresa especializada, uma multinacional, com um custo, como foi negociado pela Abracan, né, por pool de players, realmente, para mim, naquele momento, era uma oportunidade de verificar se minhas políticas estavam aderentes, se não tivesse, ter uma assessoria para a gente chegar nesse objetivo, né? Quanto a isso, eu vejo hoje que os novos entrantes que já estão previstos para entrar no mercado, uma das coisas mais importantes que não só ele, como também as nossas instituições terão, é a análise cada vez mais assertiva da abordagem com base ao risco, né? Então, todo mundo quer oferecer um serviço barato e, para isso, tem que ter uma estrutura enxuta. E, para isso, quando a 3978 trouxe essa possibilidade das instituições analisarem e desenvolverem estratégias para uma abordagem com base em risco mais efetiva, levando em consideração o seu público-alvo, levando em consideração os seus produtos, tudo isso, para mim, ainda a gente não deu tempo, né, da gente parar para olhar o quanto isso vai ser importante no futuro, né? Quando a gente fala em fintech nada mais é alguém que vai analisar os riscos, né, como o Romantini, o Juan, o Varanda já comentaram. A norma é igual para todos os players têm a mesma norma. Então, aquele que conseguir desenhar ali a sua política de abordagem ao risco mais assertiva, eu acho que vai ter um ganho de produtividade e, consequentemente, ele vai estar um passo à frente nos outros, né? Realmente, aqui, quando a gente aderiu ao selo, uma das coisas que a gente buscou foi realmente rever, nós já tínhamos, né, as nossas estratégias de abordagem com base ao risco de 2019, mas a gente teve a oportunidade de rever e ver se elas realmente faziam sentido para aquele novo período, né? E isso, sem dúvida nenhuma, trouxe um ganho de produtividade para toda a equipe de compliance absurda, né? Nós deixamos de avaliar várias operações que não tinham sentido, né? E tudo aquilo ali é um custo para a instituição, você não ser tão assertivo ali, né, na sua abordagem com base no risco. Então, uma das coisas que eu pontuo aqui é que eu acredito que futuramente as instituições vão perceber que a estratégia de abordagem com base ao risco ela vai ser importante para o negócio, né? Como a Miquelina falou, hoje um profissional de compliance ele está sendo muito disputado, né? E eu brinco com todo mundo. Infelizmente, eu sou uma corretora, minha estrutura é menor do que um banco. Imagina um banco de varejo, né? Então, os profissionais são, entre aspas, sediados por grandes instituições, né? Não é uma empresinha do lado que está sediando os nossos profissionais. Não, são grandes instituições com planos fantásticos de carreira. Então, eu acho que você ter uma estrutura coesa e enxuta, cada vez mais vai fazer a diferença. E, para mim, uma das coisas mais importantes que a 3978 trouxe foi esse desenho do desenvolvimento da abordagem por base ao risco e consequentemente, a avaliação de desempenho, o relatório de efetividade para reavaliação. Então, para mim, é um dos pontos mais importantes, né? Quanto às conquistas do selo, sem dúvida alguma, eu acho que
contribuiu para essas duas vitórias do segmento. Essa vitória do aumento do limite operacional, sem dúvida nenhuma, trouxe uma saúde financeira para as instituições que ela precisava num momento tão difícil. Então, ela trouxe um pedaço maior desse nicho e contribuiu, com certeza, para o faturamento dessas instituições nesse período tão difícil. E agora a conquista da abertura da conta no exterior também é uma nova conquista que, sem dúvida alguma, ela futuramente pode fazer a diferença, né? Eu sempre brinco aqui, nós temos aqui os players que fornecem a CCME hoje para as corretoras, né? São só 4 players e eu tenho um bom relacionamento com todos eles. E eu falo, ninguém sabe se vai ser viável as corretoras abrirem conta no exterior, né? Mas o mais importante é você ter a opção, né? Se a gente não tiver uma condição comercial para abrir as contas aqui no Brasil, eu tenho a opção de buscar um parceiro no exterior, o que era finito até o mês passado, né? Então, para mim, essas conquistas já são conquistas homéricas. Obrigado, Júnior. Queria aproveitar, como você trouxe a questão do aumento do limite de posição própria e da CCMS, queria te questionar se você viu alguma melhora, ou se você vê para o futuro melhoras no sentido concorrencial pela implementação do selo, né? Porque o que a gente constata ao longo dos anos no mercado é uma reclamação muito forte sobre diferentes custos de observância, descumprimento de algumas normas. Você acredita que isso vai ser melhorado com o cenário do selo? Eu acho que tudo é uma consequência, Fernando. Eu acho que com o aumento do limite, as corretoras elas estão atendendo clientes cada vez maiores, né? Lembrando que as corretoras, todo mundo sabe aqui da história das corretoras, mas teoricamente, quando veio o Simplim e o Simplex, lá no passado, que o Magela comentou, era para dar capilaridade ao atendimento das pequenas e médias empresas, né? Mas quando a gente olha um limite operacional de $300 mil, como a gente tem hoje, eu acho que a nossa fatia deu um salto, né? A gente consegue atender hoje médias empresas tranquilamente, às vezes multinacionais, concorrendo em algumas operações, né, com os bancos pelo atendimento. Consequentemente, isso traz a cobrança dessas empresas com as instituições, né? Então, se você pegar as empresas multinacionais, o compliance lá na matriz é muito forte e elas querem operar com instituições realmente que tenham condições de atendê-la. E o selo, ao meu ponto de vista, traz mais uma chancela para essa instituição, né? Como o Roman Time comentou, pode ser que o selo seja um divisor de águas para os parceiros banqueiros lá fora, né? Mas também para os nossos clientes que estão cada vez mais exigentes no que tange o assunto compliance, né? Então, uma instituição que, teoricamente, o capital social dela não é tão alto, né, perante os outros players, eu acho que cada vez mais ela tem chancelas adicionais, né, dizendo que ali ela cumpre todas as normas vigentes, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma credibilidade para ela atender esses grandes ou médios clientes. Boa. Queria ouvir um pouquinho da Miquelina, como que ela enxerga, então, esse processo de construção, né? Você acredita, Miquelina, que a obtenção do selo contribui aí na transparência, padronização dos processos, na evidenciação de medidas de PLD, no final, né, no atendimento da categoria das corretoras? Oi, Fernando. Sim, sem dúvida. Eu me lembro até que a gente tem um mantra, quem trabalha em PLD tem um mantra, que não existe concorrência em prevenção à lavagem de dinheiro. Então, as áreas de PLD dos agentes não competem, não são concorrentes entre si. A gente precisa pensar em PLD de uma forma coordenada, para que todos se tornem mais fortes. Claro, isso sem prejuízo das suas especificidades, do apetite ao risco, assim, da avaliação interna de risco, do seu perfil de risco. Mas eu entendo que, e eu já vejo que isso começa a acontecer,
que a gente começa a conversar, começa a trabalhar no mesmo sentido, buscando aprimorar nossas ferramentas, compartilhando ideias para aprimorar. A tecnologia é muito importante, porque ainda pensando em abordagem baseada em risco, tudo, o Juan comentou isso, toda operação oferece risco. Você pode ser mais baixo, mais alto, mas toda operação, todo cliente precisa ser monitorado. Então, a gente tem que ter tecnologia para poder ter um custo razoável para isso. Então, é importante que a gente compartilhe essas ideias, essas experiências, essas descobertas. E juntos, porque juntos, trabalhando juntos, é que a gente vai dificultar a vida dos criminosos que querem entrar no mercado de câmbio. Então, a gente sempre ouve, mas fulano entrou em tal, tentou fazer tal operação em tal mercado e lá, em tal corretora, em tal banco, e lá ele conseguiu fazer. Não vai fazer em lugar nenhum. Então, ele vai bater num lugar, não vai conseguir fazer, vai fazer em outro lugar, não vai conseguir fazer. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, subindo o sarrafo, melhorando as tecnologias, compartilhando informações, e acho que, inclusive, uma coisa, financiamento ao terrorismo, que é uma coisa que ainda não nos preocupa tanto, mas que a gente vê um mundo muito preocupado com isso, então a gente tem que começar a se preparar também. Questão socioambiental, que inicialmente a gente pensava que era um problema somente para as operações de crédito, mas é uma questão que tem que ser verificada por todos. O mercado de câmbio também tem reflexo, tem que estar atento a questões socioambientais. Então, a gente tem que trabalhar juntos. Eu sinto que tem melhorado, mas eu acho que tem bastante coisa para fazer ainda. Então, aí nesse sentido, esses diálogos aqui, o Fórum Abracan, essa proximidade, esse privilégio que é ouvir o Juan, o Romantini, o Magela, sobre como eles interpretam as normas de PLD, como veem os riscos de PLD, os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, isso para todos que queiram ouvir aqui, assim, ainda mais com essa ferramenta que a gente pode agora trabalhar e ver ao mesmo tempo, sim, o lado bom da pandemia, se aqui houve um lado bom. Então, isso gravado depois, quer dizer, eu acho que a gente está caminhando para isso. E, nesse sentido, o processo de obtenção do selo também, ele traz uma padronização com um sarrafo lá em cima, né? As conversas que aqui no banco a gente manteve com a equipe da Mazars foram super produtivas. Além dos treinamentos de PLD, que a gente também precisa continuamente melhorar a qualidade dos treinamentos de PLD, o processo de certificação da Abracan, sobre o qual o Varanda falou, tudo isso, essa soma de coisas, são elementos fundamentais para que cada agente de câmbio e todos os agentes de câmbio se tornem cada vez mais eficientes na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, eu não tenho dúvida que há uma maior transparência e padronização nos critérios adotados pelos agentes de mercado, mas eu acho que ainda tem muito trabalho a fazer, e para isso continuamos contando com esse trabalho da Abracan, aprimorar a colaboração mútua dos agentes de câmbio e manter essa linha de comunicação com os reguladores. Acho que é a soma disso tudo que nos manterá alinhados para a construção de um mercado de câmbio seguro para todos, porque o que a gente quer é trabalhar em paz, é ganhar nosso dinheiro, atender os nossos clientes. Então, esse é o objetivo. Acho que a gente está caminhando para isso. Ótimo, Helena. Com certeza ainda temos muito caminho a percorrer e é o propósito da Abracan, a evolução do fórum, né? E, em razão disso, eu queria questionar o Varanda como ele vê as futuras séries da selo Abracan de conformidade, a construção da série 3000 e das possíveis futuras, e também como que, se você pudesse contar um pouco para a gente como que é feita essa construção dentro do fórum, quais são as preocupações do fórum, acho que seria legal a gente ouvir. Ok, Fernando. Bom, eu queria inicialmente apenas lembrar, né, mencionar que toda mudança de paradigma ela exige um processo de aprendizado, né, de assimilação de uma nova cultura, o que sempre vai representar um desafio, sempre vai encontrar apoios e resistências, né? Pessoas que de pronto entendem os objetivos e apoiam, né? E outras que, por alguma razão, talvez por não conseguirem vislumbrar os benefícios, né? Acabam fazendo resistências, né?
E é natural que também a gente precise ter flexibilidade, né? Flexibilidade para ir fazendo ajustes. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que nós fizemos, né, ajustes, já fizemos ajustes importantes, né, na série 2000 destinada às corretoras e na série 3000 destinada às correspondentes, houve uma dilação do prazo, né, para comprovação das certificações profissionais e também até mesmo para a obtenção do selo, né? Em relação à série 3000, já está definido, já está regulamentado, né? No nosso site está, assim, qualquer um pode lá entrar e ter acesso ao regulamento, já está regulamentado a obtenção do selo para os correspondentes que se enquadrem no inciso 1 do artigo 9º, né, da Resolução 3954. Então, já está regulamentado, já tem lá quais são os requisitos, né, que eles precisam cumprir, e o prazo seria até o final agora desse ano, até 31 de dezembro. E é importante até aproveitar aqui esse momento para alertar, né, a esses correspondentes que se enquadrem nesse inciso 1 e procurem logo a Masas, quer dizer, façam aí o contrato com a Abracan e procurem a Masas para iniciar esse processo de auditoria. Não deixem isso para o final, porque nós já estamos aí meados de setembro, o fim do ano está se aproximando e nós temos um número grande, né? São cerca de 450 entidades que de acordo com o Unicad, estão cadastradas como correspondentes nesse nível. Então, se todos deixarem para o final, vai haver um congestionamento muito grande e, certo, muitos não vão conseguir obter o selo dentro desse prazo e poderão ter suas operações comprometidas. Então, acelerem aí esse contato, essa contratação, para que possa não correr esse risco. Né? No mais, quer dizer, em relação às demais séries, né, que estão agora sendo concluídas, a série 2000 nós temos aí o prazo esgotando agora no final do mês, já para a segunda auditoria. A série de bancos também se estende um pouco mais, terminou agora em agosto o prazo da primeira auditoria. Estão caminhando bem, como já foi mencionado, né? O Vinal mencionou na apresentação dele, um grande número de instituições já está certificada. Nós temos hoje mais de 70 instituições e entidades, né, que já foram certificadas, elas estão lá no site da Abracan, tem o nome de todas elas, em cada uma das séries, né? E há a previsão, sempre houve a nossa previsão de que o mecanismo precisa ser aprimorado, né? O processo precisa ser aprimorado. Um processo novo, né, como eu falei, ele é muito desafiador e nem sempre você vai conseguir que ele já saia, né, no primeiro momento de uma forma ideal. Então, já estamos aí nos reunindo, né, internamente para aprimoramento desses processos. E sim, sobre as outras séries, né, os outros correspondentes, né, enquadrados nos demais incisos aí do artigo 9º, ou seja, aqueles remessadores que se enquadram no inciso 2 e os indicadores de negócios ou caminhadores de operação, no inciso 3, né? Quanto a esses, o fórum vem também se reunindo para regulamentar a melhor forma. O Romantini mencionou isso na apresentação dele, né? Então, no tempo oportuno, será divulgado no regulamento quais serão os requisitos para esses dois
outros tipos de correspondentes, né? Então, acho que eram essas as minhas colocações, Fernando. Obrigado. Obrigado, Varanda. Você comentou sobre os prazos, né, do selo, e eu me lembrei da questão que a gente teve sobre a emissão de draft e dos relatórios finais. Então, eu queria que o Vinhal comentasse um pouco para a gente sobre como se deu essa evolução no âmbito da prestação de serviço de auditoria, qual que foi a sensibilidade das instituições no começo do processo até chegar nesse cenário que na sua apresentação foi exposto. Obrigado, Fernando. Acho que como o Varanda comentou, né, esse é um processo de muita transformação, né? E como um processo de muita transformação, como todo processo, de muito aprendizado, né? Então, o que a gente notou de muito diferente daquilo que a gente está habituado a fazer em outras auditorias, primeiro foi o interesse das entidades que foram auditadas em ter algum nível de apoio e discussão e troca para entender um pouco melhor o que a circular trazia, né? E, portanto, a gente estava olhando no contexto do selo. Claramente, houve uma curva onde muitas das entidades, principalmente aí as corretoras, né, tiveram que fazer uma adequação ao longo do processo de auditoria. E aí, percebendo isso, a gente criou uma etapa que a gente chamou de relatório prévio, onde a gente fazia uma consolidação da nota prévia da entidade que estava sendo auditada e apresentava para a administração com um tempo de 2, 3 dias para que a administração, eventualmente, identificando que teve ali alguma dificuldade de entendimento, inclusive, do que estava sendo pedido, que ela tivesse tempo de reagir a esses pontos que foram identificados ao longo dos trabalhos e pudessem fazer algum complemento das informações que estavam faltantes até a emissão definitiva do nosso relatório, né? E a gente percebeu que essa foi uma estratégia que também surtiu efeito, né? E que foi mais um momento para esclarecer dúvidas, foi mais um momento para discutir quais eram os pontos que estavam efetivamente impactando aquela nota, né? E algumas das entidades que foram auditadas conseguiram, inclusive, complementar as informações que haviam sido passadas no início dos trabalhos até a emissão do relatório final e mudar a nota, né? Acho que uma outra coisa interessante de mencionar também foi a percepção que a gente teve como auditor independente do engajamento e da adesão das entidades que participam aí, participaram, né, do selo, no início para o final dos trabalhos, ou seja, janeiro, fevereiro, você notava que tinham pouquíssimas entidades buscando o selo, né? E mesmo aquelas que estavam buscando, algumas delas, talvez com um foco de preocupação um pouco menor, entendendo que o processo era um processo que estava se iniciando, né? E no final, no mês de maio, no mês de junho, no mês de agosto, a preocupação de todas as entidades para obter o selo, né? Quando eles perceberam que o selo teve adesão, né? Aí existiu uma preocupação muito grande, não só para obter o selo, mas também na seriedade com a qual as entidades
encararam o processo com muito mais envolvimento da alta administração, com um nível de follow-up muito maior, né? Então, é óbvio, tem entidades e entidades, né? Tem entidades que estavam absolutamente preparadas para ter sido auditadas desde o início. Tinha outras que, como eu falei, tiveram que se adequar durante a jornada, vamos dizer assim. Mas é muito perceptível como o ambiente mudou na medida em que a percepção do mercado que o selo era algo que estava vindo para ficar e era algo importante, como o ambiente mudou. Legal, Gerson. Muito obrigado. Bom, vou parar de segurar os senhores para o horário de almoço. Acho que a gente já se estendeu bastante aqui. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Júnior, da Miquelina, Rodrigo, Varanda. Muito obrigado por engrandecer esse momento. Agradeço também nossos associados. Sem vocês, nada disso seria possível, nem a construção do selo, nem todas as outras demandas da Abracan. Agradeço ao Banco Central, na pessoa do Gerson e do Juan, pela oportunidade hoje, pela atenção que sempre nos é concedida. Agradeço ao Magela pela parceria de longa data, por continuar prestando serviços aí para o nosso mercado. Agradeço a todos que nos assistem e aos nossos apoiadores, a BBI, a BBC, a Ancor e PLD. A Abracan segue aqui no nosso propósito de contribuir com consolidação e aprimoramento do sistema financeiro. Estamos às ordens para tudo que for necessário. Sempre que puder ajudar, conte conosco. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.